Boa tarde, meus amigos. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Mais uma vez aqui para compartilhar uma reflexão, combater o ensino da igreja de mercado e principalmente combater um ensino que levam as pessoas a espiritualizar a sua ganância. Para você que está chegando aqui agora, peço que você curta esse vídeo. Se você puder compartilha ele com pessoas que você sabe que frequentam esses lugares. Queria eu falar que esse vídeo é destinado apenas aos membros da Instituição Universal, mas não. Hoje, infelizmente, existem muitas instituições fazendo um desserviço ao Evangelho, levando pessoas a se relacionarem com Deus de forma utilitária, e isso tem causado um grande dano, tem causado divisões, pessoas frustradas, frustradas com Deus, quando na verdade Deus não tem nada a ver com aquilo que elas estão vivendo e passando. Na verdade, elas se relacionam com Deus tão somente para colher os benefícios desse relacionamento. Então, quando você sabe que você tem um pai rico, você não quer desfrutar do tempo com esse pai, mas você quer desfrutar do que o pai pode te oferecer. E é isso que essas igrejas de mercado fazem. Elas fazem com que o filho se relacione com a riqueza do pai e não se relacione com o pai, pela presença do pai, pela companhia do pai, pelo momento com o pai. Isso tem levado as pessoas a se rebelarem contra Deus, sendo que elas jamais o conheceram, sendo que elas jamais tiveram qualquer tipo de relacionamento com Deus. E elas têm se frustrado e elas têm fechado as portas para a verdade do Evangelho. Já faz algum tempo que eu não gravo vídeos, e principalmente um vídeo como esse, porque eu tenho me dedicado a alguns trabalhos e tem tomado muito do meu tempo, mas ao mesmo tempo eu não parei de fazer esse trabalho. No YouTube, vídeos, eles desprendem mais tempo para você fazer edições e tudo mais, então eu evito. Mas eu tenho escrevido nas minhas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Aqui no meu canal do YouTube, tenho lá no descritivo, lá você vai encontrar a minha rede social, tanto o Facebook quanto o Instagram. Só solicitar amizade que eu vou aceitar e você vai poder acompanhar um pouquinho das minhas publicações. Dentre essas publicações eu faço o mesmo trabalho dos vídeos, só que escrito. Talvez algumas pessoas tenham mais facilidade em entender lendo do que através de um vídeo. Que às vezes as pessoas elas nem se dão o trabalho de chegar ao final do vídeo e já estão julgando única e exclusivamente pelo título que eu dei para o vídeo, justamente para chamar atenção. E se eu pudesse dar um nome para esse vídeo, seria: não espiritualize a sua ganância. Não espiritualize a sua ganância, porque em espiritualizar a sua ganância, isso vai te gerar frustrações. E em gerando frustrações, você vai desistir de Deus, quando na verdade você deveria de fato buscar encontrar o verdadeiro Deus através da sua palavra. Como eu falei, eles ensinam você a querer e desejar aquilo que o Pai pode lhe oferecer. Ou seja, os benefícios de tudo que o Pai tem. Mas eles não te ensinam a se relacionar com o Pai pela presença dele. Eu peguei um dos textos que eu escrevi e eu adaptei para poder fazer uma leitura dinâmica aqui. E eu espero que você consiga compreender
E aqui eu vou falar sobre duas situações. A primeira, das pessoas que estão frustradas com Deus porque não conseguiram encontrar saciedade em Deus, não descobriram qual é o seu propósito em Deus, porque elas são levadas a se relacionarem com Deus utilitariamente. Então ela não consegue saber qual é o desejo de Deus para com ela, porque ela não quer saber o que o Pai quer dela. Ela quer o benefício tão somente do Pai. Então, com isso, ela não consegue entender esse distanciamento através daquilo que ela ouve, daquilo que ela aprende e daquilo que ela manifesta nesses lugares. Aqui serve para as instituições como Universal, instituições que nasceram a partir da Universal, com pastores dissidentes, rebelados, que saíram e montaram as suas empresas. Igualmente é a Universal, explorando o povo, ensinando errado e fazendo com que o povo se relacione com o Pai pelos benefícios e não pela presença do Pai. Porque se eu consigo desfrutar da presença do Pai, não me importa o que Ele tem. Não me importa. Importa que eu esteja com Ele, agradando a Ele, satisfazendo a Ele, porque aí sim eu vou ter a plenitude que essas pessoas não têm nesses lugares. Então, duas situações. A primeira é as pessoas que espiritualizam a sua ganância. E em espiritualizando a sua ganância, ela não consegue alinhar as suas expectativas com o propósito de Deus, com aquilo que é real dentro do que os evangelhos nos ensinam. Então, eu vou compartilhar esse texto adaptado para que você possa compreender. E assim, pessoal, eu não sou dono da verdade, pelo contrário, eu procuro aprender um pouquinho a cada dia, mas dentro daquilo que eu procuro aprender, mais do que aprender, eu procuro aplicar aquilo que eu aprendo, aquilo que eu leio, aquilo que eu encontro na palavra de Deus. E só a partir daí é que eu passei a compreender que muitas das minhas dificuldades, mazelas, dias de escassez, dias de perdas, tudo está sob o controle de Deus, porque não é sobre a vida do Leandro, mas é sobre apresentar Jesus, é sobre ter um relacionamento com Jesus. A partir daí você passa a ser uma pessoa plena, não pelo que Ele te dá, mas pelo que Ele já te deu, pela presença dEle e pelo privilégio que é ter o Espírito Santo habitando em nós. Então, quando você for julgar esse vídeo e essas palavras, avalie segundo as Escrituras, sem os óculos, sem o viés, sem a inclinação de homem algum, apenas pela palavra e pelo contexto da palavra. E deixa ela lavar você, deixa ela transformar você. E aí você vai perceber que muitas das coisas que você recebe nesses lugares é lixo, é trapo de imundícia, não serve para nada, só serve para te afastar do amor do Pai, do amor verdadeiro. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês e espero que você consiga compreender. Estou tentando ser o mais didático possível para que você possa fazer essas aplicações na sua vida. Muitas das frustrações que carregamos em nossa caminhada nascem do desalinhamento entre aquilo que desejamos e aquilo que Deus deseja. Quando vivemos presos às expectativas pessoais, centradas em nosso próprio sucesso ou reconhecimento, corremos o risco de gastar energia em coisas que não acrescentam ao reino de Deus. O resultado inevitável
é a frustração. Porque toda obra fora da vontade do Pai é passageira e sem frutos. E aqui eu vou abrir para dizer o seguinte: quando você é ensinada tão somente a conquistar, para que você glorifique o nome de Jesus com as suas coisas, você esquece que não são essas coisas que glorificam o Pai, mas é um coração transformado, é uma mente transformada, é você ser útil a alguém, independente do que ela pode lhe oferecer. É o servir, é fazer aquilo que Jesus fez, servir. Ele falou que o maior serve o menor. Ele falou que o primeiro será o último e o último será primeiro. Existe uma inversão de lógica no reino de Deus. No reino de Deus, a lógica do homem não funciona. É algo completamente diferente. Então, quando você busca, através da fé, conquistar, juntar, você está perdendo. Porque não é isso que Deus quer, não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, por isso que toda obra fora do Pai é passageira, não dá frutos, não tem frutos eternos. Então, a gente precisa alinhar as nossas expectativas ao propósito de Deus. É um convite à renúncia, mas também à verdadeira liberdade. Pois, quando os nossos olhos deixam de buscar apenas recompensas visíveis e materiais, começamos a experimentar a alegria de viver como embaixadores do reino de Deus. A nossa missão aqui nessa terra não é ganharmos, mas é sermos instrumentos nas mãos de Deus para que as pessoas abandonem o pecado e procurem viver uma vida em santidade na presença de Deus. Essas pessoas não serão perfeitas, porque aqui nós estamos trabalhando o aperfeiçoamento, que será total quando Cristo voltar ou Ele nos chamar. Então, é isso que nós somos. Somos embaixadores, somos ministros dele, somos aquele que ele vai usar para que a palavra dele chegue aos pecadores, aqueles pequeninos, aqueles perdidos. Então, a nossa missão não é juntar, não é ganhar, não é ser rico, não é ser milionário, embora Deus possa fazer todas essas coisas. Mas não é o que determina uma pessoa ser espiritual. Não é as posses que ela tem, não são as riquezas que ela tem, não é a casa grande que ela mora, mas é ter um coração desprendido de coisas materiais, para que ao olharmos para ela possamos ver o próprio Cristo através dela, no trabalho que ela faz, no acolhimento, no amor que ela desprende às pessoas. Então, a nossa missão é sermos isso, embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Não estamos aqui apenas para construir uma história de conquistas terrenas, mas para representar o Rei dos Reis em tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos, seja no nosso trabalho, seja no nosso serviço, na igreja, seja dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso casamento, nós precisamos representar o próprio Jesus. Essa é a nossa missão. Jesus nos mostrou que a grandeza do reino não é medida pelo status ou pela abundância, mas pela disposição em servir e ser o menor. Ele mesmo disse: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Assim, nossa maior expectativa não deve ser sermos aplaudidos, mas sermos sementes que frutificam no lugar em que Deus nos plantou. Esse alinhamento muda a nossa perspectiva. Não perguntamos mais o que eu quero dizer, o que eu quero fazer, mas sim
o que o Senhor deseja através de mim. E em cada passo dado nessa direção, descobrimos que viver em harmonia com o propósito de Deus não nos livra das dificuldades, mas nos garante a satisfação plena de saber que a nossa vida está cooperando para algo maior do que nós mesmos. Quantas vezes vemos pessoas com grande talento, inteligência ou influência, mas que, por viverem fora da vontade de Deus, se sentem vazias, cansadas e sem direção? Isso acontece porque o coração humano não encontra descanso em conquistas pessoais, mas apenas na certeza de estar no centro da vontade do Pai. Pessoal, em sã consciência, alguém que tenha a sua casa, seja ela simples ou seja uma casa grande, alguém que tem um carro, e não se contenta com isso e precisa de mais, você pode ter certeza que essa pessoa não tem a plenitude em Cristo. Ela tem a plenitude nas realizações dela. Ela sempre vai desejar o melhor carro, a maior casa, o melhor emprego, porque ela não está plena e saciada em Cristo. Ela está presa naquilo que as pessoas vão ver nela, achando que ela vai glorificar a Deus por conta do seu status. E não é. Não é pelo que ela tem, é pelo que ela é. Porque existem muitas pessoas que têm muito e não têm Deus. E existem pessoas que têm muito e acham que têm a Deus, mas desprezam os pequeninos, aqueles que não podem oferecer nada a ela. Basta você olhar como o líder de algumas igrejas, ou melhor, de algumas empresas, tratam os seus pastores, tratam os seus voluntários como se fossem seus, como se eles fossem chefe. E a Bíblia fala para o maior servir o menor. E eles fazem o quê? Eles humilham, eles pisam, eles humilham. Esse é o relacionamento que é aprendido nesses lugares. Nesses lugares que ensinam você a se relacionar com o Pai pelo que Ele tem e não pelo que Ele é. Então, quando olhamos para os personagens bíblicos, percebemos esse princípio. José, por exemplo, tinha sonhos grandiosos, mas só experimentou a realização plena quando entendeu que Deus o havia levantado, não para exaltar sua própria vida, mas para preservar uma nação em tempos de fome. O apóstolo Paulo também tinha planos humanos, mas quando se encontrou com Cristo, descobriu que a sua missão era anunciar o evangelho aos gentios, mesmo que isso lhe custasse prisões e perseguições. Ambos nos ensinam que alinhar expectativas com Deus não significa viver uma vida mais fácil, mas sim uma vida mais significativa. O centro da nossa caminhada não é o eu, mas o Cristo em nós, esperança da glória. Meus amigos, por muitas vezes eu fiz um trabalho, ainda lá dentro da Universal, em comunidades, que a gente tinha que ensinar para as pessoas a agir a fé e a manifestar a fé, para que elas saíssem daquela condição onde elas estavam vivendo ali, aquela situação de extrema pobreza, para que ela buscasse em Deus, ela sair daquele lugar, para ela conquistar, para ela honrar a Deus, para ela mostrar a grandeza de Deus através daquilo que elas conquistariam. E às vezes, você tem lá dentro daquela comunidade a Dona Maria, o seu José, que vivem humildemente, com um salário, ou às vezes nem um salário, com a ajuda dos outros. Mas elas têm um brilho e uma alegria, porque elas entenderam que não é o lugar que faz a pessoa,
mas é a pessoa com Cristo que faz o lugar. Então ela consegue transparecer, ela consegue brilhar e mostrar uma alegria que alguém que mora num bairro chique, de dinheiro, não tem. Essa pessoa consegue, em Cristo, ter plenitude e certeza que tudo isso daqui é passageiro. Que tudo isso aqui vai durar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não vai durar o tempo todo. Que um dia isso aqui vai se encerrar. Que a nossa expectativa de vida, vivendo no máximo, é 70, 80, 90 anos. O que passar disso já se torna cansativo. A própria Bíblia fala isso. Então, essas pessoas entenderam que não é sobre ter, mas é sobre ser. Mas aí eu chego lá com essa fé arrogante e falo, não, você não deve aceitar essa miséria. Mas eu não vi como é que está o coração e a mente dessa pessoa. Jesus viu. Deus viu, Ele entendeu. Essa pessoa é plena, essa pessoa é rica. E ela é rica daquilo que o dinheiro não compra. Em alguns vídeos meus aqui eu já falei, o Edir Macedo, ele só tem dinheiro. Ele só tem dinheiro. Ele não tem contentamento. Ele não, ou melhor, não existe contentamento nesse homem. Existe sim ganância. Existe sim rancor, ódio pelos seus algozes. Quando você discorda dele, ele simplesmente te mata, e não fisicamente, mas através de palavras que demonstram, de fato, onde está o coração dele. É muito triste ver pessoas que seguem esse tipo de pessoa, esse tipo de ser desprezível. Um ser que se entregou às suas próprias paixões, que espiritualizou a sua ganância, tudo em nome de Jesus. E existem muitas pessoas fazendo isso. Continuando aqui, é nesse ponto que muitas vezes falhamos. Queremos que Deus abençoe nossos planos, em vez de perguntarmos quais são os seus planos dele para nós. O verdadeiro discípulo não busca apenas um Deus que realize seus desejos, mas se coloca diante do Senhor, com o coração disponível para dizer, eis-me aqui, envia-me. Isso exige humildade, confiança e fé. Humildade para reconhecer que os nossos caminhos são limitados. Confiança para acreditar que os planos de Deus são melhores do que os nossos. E fé para dar passos de obediência, mesmo quando não compreendemos totalmente a direção. No dia a dia, esse alinhamento se manifesta em escolhas simples, na forma como trabalhamos, como tratamos nossa família, como servimos na igreja e como usamos os nossos recursos. Cada decisão pode ser um reflexo do nosso desejo de viver para a glória de Deus, e não apenas para a nossa própria satisfação. Alinhar-se ao propósito divino não nos livra de lágrimas, mas nos ensina que até o sofrimento pode ser fértil quando entregue ao Senhor. É por isso que Paulo dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando entendemos isso, nossas expectativas deixam de ser fonte de frustração e passam a ser fonte de esperança. Não vivemos mais para acumular, mas para compartilhar. Não vivemos mais para brilhar, mas para refletir. Não vivemos mais para buscar a aprovação humana, mas para agradar o coração do nosso Pai. O segredo, portanto, é simples e profundo. Alinhar nosso foco ao propósito de Deus nos livra de frustrações e nos coloca diante da alegria de servir. Afinal, não fomos chamados para buscar brilho próprio, mas para refletir a luz de Cristo no mundo. E se há uma oração que deveríamos fazer todos os dias é esta: Senhor, que os meus planos se curvem diante dos teus, que a minha vida seja instrumento da tua vontade, que minhas expectativas se alinhem ao teu propósito, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Meus amigos,
Viver isso aqui não tem preço. Viver isso aqui independe de onde você esteja vendo o meu vídeo nesse momento. Se numa casa simples, se numa casa grande, se você entender que a riqueza do homem não está em coisas, mas na plenitude de Cristo habitando em nós através do seu Espírito, você entendeu a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica, porque esse reino é mutável o tempo todo. Ele não se fixa numa única coisa. Ele não é exato, ele se transforma. Ele se transforma e ele vai movimentando tudo em nós e em redor de nós. As nossas expectativas, elas mudam. Não se trata mais do lugar, mas de quem está comigo no lugar. Não se trata mais de juntar para que as pessoas vejam, mas brilhar aquele que nos resgatou, aquele que nos chamou a uma novidade de vida, a renunciar quando poderíamos escolher o que todo mundo escolhe, mas nós escolhemos agradar a Deus. A liberdade que temos nele, a liberdade que temos em Cristo para fazer tudo, nós abdicamos porque queremos ganhar o nosso irmão, o irmão que se encontra perdido, o irmão que se encontra angustiado, o irmão que se encontra ferido com a igreja, com a falsa igreja. Porque existem instituições que fazem um trabalho bonito, que fazem um trabalho sério, que pregam a verdade do Evangelho, mas que são homens, que são falhos também. Mas ele te coloca no caminho do reino, ele te coloca no caminho do crescimento em Cristo, independente do que você irá conquistar ou receber. Mas ele te coloca na mudança do caráter. Ele te coloca na mudança do espírito, que a partir de agora você passa a se relacionar com o próprio Deus habitando em você. Então as suas decisões serão mais assertivas. Por que eu falo mais assertivas? Porque ainda somos pecadores. Então pode ser que mesmo com o Espírito Santo habitando em nós, a gente consiga escolher errado. Porque temos a inclinação para o pecado. Mas as probabilidades, elas diminuem. Agora, uma coisa é certa. Mesmo que nós decidamos algo errado, nós já somos plenos. Então não vai nos faltar nada. E a gente vai só... Se a gente errou, a gente vai ter a humildade e a hombridade de falar: Senhor, ajusta a rota. Não deu certo e está tudo bem. Não deu certo, tá tudo bem, vamos recomeçar, vamos zerar, vamos iniciar de novo. Mas quando você se alimenta desse alimento podre, desse alimento que faz você se relacionar com Deus utilitário, onde quando você acerta, você pode colocar ele na parede e exigir dele qualquer coisa, repense isso. Repense, porque se essa divindade, esse Deus, você pode colocá-lo na parede porque a sua fé o surpreendeu, porque a sua fé chocou a ele, meus irmãos, você não tem fé em Deus, você tem fé em você. Você tem fé única e exclusivamente na sua imagem, não é em Cristo. Porque se fosse em Cristo, você agiria como ele agiu. Ele se despiu da sua glória. Ele caminhou entre nós. Ele comeu o que nós comemos. Ele vestiu o que nós vestimos. Ele se despiu da glória do Rei para poder nos mostrar que o reino de Deus é muito mais do que essas coisas que os nossos olhos podem dimensionar ou apreciar. Então, que você possa repensar, de fato, se o que você está buscando
de fato é para agradar a Deus ou para mostrar para os outros aquilo que é um vazio existencial imenso em você. E esse vazio não vai ser preenchido com nada, nada, nada nesse mundo. Não importa o lugar que você more, não importa o país que você esteja, não importa o carro que você dirija, a roupa que você use, o vazio vai estar aí. Porque não são coisas que vão preencher isso. E não é essa fé que agrada a Deus, mas é um coração disposto a obedecer, a servir, a ser instrumento de bênção para os outros e não reter a bênção achando que tudo é para você. Então que Deus possa iluminar o teu entendimento e que esse vídeo, que essas palavras possam cair no coração disposto a mudar e a recomeçar. Que Deus abençoe e até uma próxima.